noite, que as bênçãos da espiritualidade possam recair sobre cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, enfim, de todos os filhos da criação do nosso Pai. Devemos dar graça por mais esse dia, por mais esse dia de oportunidades. Como disse o apóstolo Paulo, em tudo devemos dar graça. Mesmo nos momentos difíceis, nós devemos agradecer pela oportunidade de estarmos lutando para ele. Antes de começarmos, adentrarmos, melhor dizendo, no tema escolhido para a nossa conversa, esse encontro de hoje, eu gostaria de ressaltar que nós estamos no mês de setembro e os organismos internacionais, os países, as entidades que cuidam da saúde do mundo inteiro, elegeram o mês de setembro como um mês para uma reflexão sobre suicídio. Nós devemos nos preocupar com o suicídio todos os dias do ano, mas o mês de setembro é que se dá um enfoque maior sobre essa epidemia que assola todo mundo, que é o suicídio. Infelizmente, o Brasil ocupa um dos primeiros lugares na quantidade de suicídio no mundo, e as causas que levam ao suicídio, as maiores causas que levam ao suicídio também, infelizmente, o Brasil está lá no topo do ranking, que é a depressão e a ansiedade. Nós, enquanto espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, sabemos muito bem da gravidade que é quando alguém não consegue cumprir a caminhada pela qual ele se dispôs a reencarnar e acaba antecipando o seu retorno ao plano espiritual. Nós todos aqui sabemos, através das obras do Pentateuco e também das obras psicografadas, que esta é a maior infração do seu Entretanto, quem dá a vida é Deus, somos nós. Então não nos cabe, de forma alguma, julgar esses nossos irmãos que, por um motivo ou por outro, não conseguiram completar a missão. O que nós precisamos fazer é hipotecar, apresentar o ombro a essas pessoas, esses irmãos, para que possamos auxiliá-los de alguma forma. Estudos feitos não tão recentes assim indicam que existem algumas classes dentro dos suicidas, e há uma classe que essa realmente não há o que fazer, nós não se consegue convencer, aquilo está no íntimo dele e uma hora ele vai acabar cometendo suicídio. Felizmente é uma pequena parcela, muitos, a maioria dá a indicação de que efetivamente estão com essa ideação de suicida, e aí nós podemos de alguma forma ajudar para afastar essa ideia. Mas existem aqueles que não tem jeito, aqueles que não estão nem sofrendo, estão sofrendo para buscar o caminho do suicídio. O que motiva eles é outra situação qualquer, é para magoar alguém, ou é para se revoltar contra o sistema. Esses realmente não há muito o que fazer. É a espiritualidade e a reencarnação que se cuidará de ir lapidando esse espírito até que ele consiga abandonar essa ideia de suicídio. Acho que todos nós aqui já ouvimos aquela linda história, não sei qual livro que está psicografado, narrado, de uma mãe que procurou o Chico em Uberaba. O filho dela não
tinha amputado os dois braços, não enxergava, não ouvia, enfim. Ele apenas andava, tinha as duas pernas. E os médicos diagnosticaram lá uma doença que ele teria que amputar as pernas. E a mãe, desesperada, foi conversar com o Chico a respeito dessa situação do filho. E Emmanuel explicou para o Chico explicou para a mãe o que estava acontecendo, por que ele efetivamente teria que ter as pernas amputadas. É que já há 6 encarnações ele estava cometendo suicídio. Então, nessa vida, a única forma que tinha era realmente ele ficar sem os braços, sem as pernas, né? Sem poder enxergar, porque senão ele se jogaria em penhasco, ele entraria na frente de um carro. Então, para esse espírito, nós temos que orar e a espiritualidade vai tomar conta. Né? Agora, para os outros não. Para os outros nós podemos, de alguma forma, ajudar. Nós vivemos momentos muito difíceis, mas já vivemos outras vidas muito piores, em condições muito piores. Mas atualmente nós estamos nos afastando do mundo. Veio a pandemia ainda para complicar, para submeter para todos nós a uma prova mais complicada ainda. Ele nos afastou, nos deixou mal acostumados. A realidade é que a pandemia, 2 anos, nós ficamos reclusos dentro dos nossos lares. Nós adquirimos alguns vícios que agora é difícil de sair. É difícil de sair. Então nós trocamos um encontro, um café, uma ida na casa dos pais, do irmão, de um amigo, por uma chamada de vídeo, por um telefonema, por um áudio do WhatsApp. Tudo isso foi nos tornando mais isolados, como se o afeto, como se a presença, como se a vibração do nosso próximo não fizesse para nós nenhum sentido, não tivesse nenhum valor. Eu me lembro que quando começou a pandemia, e aí nós somos em 4 irmãos, minha mãe já com 70 e poucos anos, os meus irmãos falaram: olha, não vamos visitar a nossa mãe não, porque ela pode ficar doente, nos cortar, ficar cansada, ter emocional. De forma alguma eu vou deixar de visitar a minha mãe, eu vou deixar de abraçar. Porque ninguém morre na décima, ninguém desencarna na décima. Se ela tiver que desencarnar, ela vai desencarnar e eu não posso fazer absolutamente nada. O tempo que ela tiver que encarnar, eu vou estar do lado dela. Mas muitas pessoas entrou naquela neurose e não saiu até hoje. Então aí entupindo os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria, afundados em profunda depressão. A questão de depressão é muito grave, porque ela, além de ela ser traiçoeira, de regra, agora muito menos, mas de regra a pessoa tem vergonha de assumir que ela está depressiva, que ela está com um quadro depressivo, né, que ela está com profunda tristeza. Isso dificulta muito algum tipo de auxílio. Então, nós estamos aqui, uma quantidade razoável de pessoas, eu tenho certeza que alguns de vocês ou estão passando por um quadro depressivo, ou têm problemas em casa, ou com um amigo que está com depressão. E a dificuldade é exatamente essa: assumir que você está com aquela dificuldade e procurar auxílio. As casas espíritas, elas estão com as portas abertas, com o seu trabalho dentro pelo auxílio fraterno, né? Tem os médicos, porque muitas vezes a questão da depressão é uma questão de obsessão, nós sabemos disso, né? São situações mal resolvidas de vidas anteriores, e nós precisamos aí da intermediação dos médicos para que nós possamos esclarecer o obsessor, né, da perda de tempo que é ficar aqui perturbando, em vez de procurar um caminho de luz. Eu trabalho com um juiz, ele também é espírita, palestrante, e ele, depois de muitos anos, ele um dia
passagens da vida dele desde quando ele estava no berço, para ele ver que ele realmente o acompanhava desde que estava no berço. Você lembra quando aconteceu isso naquela infância? Era eu que estava do teu lado. Você lembra quando aconteceu eu que estava do teu lado? Eu vim aqui para te dizer que eu estou te deixando, mas não é porque eu te perdoei, não. É porque só está aumentando meu ódio por você, então eu vou fazer outra coisa. Então, muitas vezes a depressão tem a ver com essas obsessões. Nós, espíritas, sabemos muito bem que isso é verdadeiro. Então, a maior caridade que nós podemos fazer, como disse Allan Kardec, é a divulgação da doutrina espírita. É muito chique, é muito bonito falar que eu sou espírita, né? O espírita ele tem orgulho de falar que é espírita, mas ser espírita vai muito além do que simplesmente se autodenominar espírita. Ser espírita é efetivamente compreender a doutrina e praticar a caridade. E praticar a caridade para o espírita é exatamente divulgar a doutrina, sem evidentemente querer rotular quem quer que seja. Porque a sua religião está errada, porque a sua religião não está correta, porque a verdade está nisso, está nisso ou naquilo. Não, o Espiritismo não veio para esse tipo de situação, o Espiritismo não veio para dividir nada, o Espiritismo não veio nem sequer para somar, ele veio simplesmente para unir, né? Ele é a terceira revelação e veio para explicar que a morte não existe. Que a morte não existe, que há apenas uma passagem e novas oportunidades. E é assim que nós caminhamos rumo à evolução. Então, sempre que puderem, falem sobre o que é a doutrina espírita. Porque ainda hoje, já em 2022, às vezes conversando com alguém que não sabe que eu sou espírita, mas que toma conhecimento que eu sou espírita, começa a fazer pergunta: como é que é o centro? Como é que é o culto lá? Nós não temos um culto. Como é que funciona lá? A ideia que a pessoa tem, a maioria tem. Talvez até alguns de vocês também já tiveram antes de começar a frequentar o centro. Você ia chegar aqui, ia sentar, ia ver o espírito sentado do seu lado, ia ter espíritos balançando no teto, né? E alguém começar a se puxar do seu lado. Até hoje tem as pessoas que têm essa visão. Não, nós fazemos lá no centro, não é nada disso. Nós temos o Evangelho, nós temos os livros do Pentateuco, e nós falamos sobre o amor de Cristo, mas de uma forma científica, porque o Espiritismo é uma ciência. Nós explicamos de uma forma científica. E tem realmente as manifestações mediúnicas, mas isso acontece em sessões mediúnicas. De mais a mais são reuniões, né? Como o de vocês, o nosso também fala sobre temas relacionados aqui à nossa vida na Terra. Então nós temos que nos enganjar, né, nessa divulgação, né? Para esclarecer as pessoas o que é verdadeiramente o Espiritismo. Porque o espírita, aquele que realmente compreende a doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita, pode até acontecer um caso ou outro dele procurar o caminho do suicídio voluntário. Mas é muito difícil. Por quê? Porque nós bem sabemos que não vai adiantar absolutamente nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Se eu retorno ao plano espiritual, porque eu não estou aguentando a passar pelas provas da qual eu estou passando, eu vou chegar no plano espiritual com todos esses problemas e agravado por quê? Porque eu vou presenciar, vou ficar vendo lá do plano espiritual, todos aqueles que eu deixei aqui sofrendo pelaquela conduta que eu tive. Então nós temos conhecimento que é assim. Então o espírita, ele não procura esse caminho. Muito raramente. Nós devemos então divulgar a doutrina, né, tanto quanto podemos, porque nós estaremos assim contribuindo com o mundo no enfrentamento da questão do suicídio. Porque a nossa vida, a nossa encarnação é muito simples de ser explicada de forma científica. É como uma bateria. Quando você
Tem um carro, tem uma bateria e ela vai durar por um determinado tempo. É isso? Com o passar do tempo, os desgastes, ela vai acabando. Na hora que ela acabar, o carro não vai andar mais. Não vai andar mais. Agora, a duração dessa bateria é para 2 anos. Tudo bem. Mas você pode antecipar. Como? Basta você viver uma vida desregrada, ter maus pensamentos. Você vai antecipar o seu retorno. E se você antecipar o seu retorno, acontece uma coisa muito simples. Se você recebeu uma carga de bateria para viver 70 anos e você acabou retornando com 60 anos, você tem 10 anos aí ligado à matéria. 10 anos que você está ligado à matéria. E você vai ficar com 10 anos aí com dificuldade, né, de alçar melhores planos espirituais. Então, porque o que Deus fez é de forma perfeita. Olha, você recebeu, tem um planejamento, nós fazemos um planejamento no plano espiritual. Olha, eu vou nascer em tal seio familiar, eu vou ter tal habilidade, eu preciso depurar determinado vício, determinado defeito. Então tá, para essa missão aqui você vai ter 60 anos. 60 anos. O problema é que quando eu chego aqui e enfrento todas essas dificuldades, eu acabo não suportando as provas, as expiações e acabo retornando antes do previsto para o plano encarnatório, para o plano espiritual, e ainda continuo ligado na terra. Roberto, esse aí seria um suicídio indireto? O suicídio indireto, pelo menos como que foi falado lá pelo André Luiz no nosso lar, né? É quando você não cuida bem desse invólucro carnal que nós temos. Você passa a se alimentar mal, você passa a dormir mal, como era o caso dele, fumava muito, bebia muito, tinha uma vida sexual sagrada. Tudo isso vai cansando o corpo, vai fatigando o corpo, né? Você está suicidando indiretamente. Então, quando ele chegou no umbral, ele foi levado para o local onde havia o suicídio. Ele ficou indignado. O que eu estou fazendo? Eu não sou suicida, eu morri de problema de fígado. Não é, esclarecendo para ele, você procurou esses males com a sua vida desregrada. Então, quando nós temos uma vida desregrada, nós estamos suicidando indiretamente. Vamos ser responsáveis por isso. O que eu amo na doutrina espírita é que ela não trabalha com a noção de punição. Olha, se eu fizer isso, eu cometi um pecado, e por esse pecado Deus vai me punir. Se eu fiz determinada coisa, Deus estava presente, como Ele está presente em todos os lugares, e por conta disso eu vou ser punido. O Espiritismo não trabalha com essa noção de punição. O Espiritismo trabalha com 2 pilares: a noção de livre-arbítrio e responsabilidade pelo que você faz. É mais ou menos aqui em sociedade. Tudo aquilo que eu faço tem um reflexo. Se eu faço coisas boas, eu vou ter um reflexo daquilo que eu fiz positivamente. Agora, se o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo são coisas ruins, são coisas negativas, eu vou responder por isso. E a doutrina espírita trabalha exatamente com esses 2 pilares. Como dizia o apóstolo Paulo, eu posso fazer o que eu bem entender. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, nós precisamos, no dia a dia, na nossa vida, no dia a dia, nos preocuparmos com isso. E então, eu estava lendo um livro, achei uma parte interessante, que era de uma médica, e ela dizia o seguinte, que ela havia estado várias vezes no umbral, no deslocamento, e que ela participou, às vezes, de uma comissão de recepção de desencarnados. E diz que o tipo de desencarnado que mais dá trabalho quando chega no plano espiritual
é quem? São os espíritos. Os espíritos são os que mais dão trabalho quando chegam lá. Por que os espíritos são os que mais dão trabalho quando chegam no plano espiritual? Porque ele sabe que ele sempre soube que seria daquela forma. Ele sempre soube que seria daquela forma e mesmo assim temou. É a mesma coisa que falar, você não vai por ali que tem um buraco, você vai acabar, né? Como a mãe da gente falava isso quando nós éramos crianças, não vai por ali porque vai acontecer isso aqui. E a gente queimava e acabava acontecendo. Então, os espíritas, quando chegam no plano espiritual, boa parte deles não muito trabalho, porque aí chega o arrependimento, eu sabia que era assim, e no entanto, não cuidei bem do meu tempo lá, não estava encarnado. O tema que eu estudei, dei tempo para poder falar hoje à noite aqui com vocês, vai mais ou menos nessa mesma direção. O planeta Terra, isso sobre a ótica espírita. Nós estamos aqui, um pequeno grupo de espíritos, simpatizantes. Tem alguém aqui que está no centro pela primeira vez? Não, né? Todos já vieram para frequentar isso. Então, nós estamos aqui num grupo que tem uma noção razoável sobre a doutrina espírita. O planeta Terra foi criado sob a batuta de Jesus Cristo para servir como um planeta aonde nós encarnaríamos e reencarnaríamos sucessivas vezes para evoluir. Mas a partir do momento em que nós, na cadeia evolutiva, lá desde uma pequena ameba, os cientistas geneticistas espirituais foram dando corpo, foram experiências genéticas, até formar um organismo que cabia ao Espírito de Deus. Isso não sou eu que estou falando, não, está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. A Caminho da Luz é do Emmanuel mesmo? É do Emmanuel, né? Isso. Eu achei que era do André Luiz, mas acho que é do Emmanuel mesmo. Está lá no livro lá, foi assim. Assim que nós somos o que somos hoje, partindo de pequenas amebas que os cientistas foram cruzando, fazendo experiências, até e com a finalidade da beleza. Por isso que nós vemos animais belíssimos, porque são as manipulações genéticas. Exatamente por isso que o Espiritismo não briga com a teoria evolucionista de Charles Darwin. Ele estava certo, foi mais ou menos daquela forma. Algumas coisas ele interpretou de forma equivocada, mas foi exatamente assim. Nós fomos evoluindo fisicamente até receber o Espírito, o Espírito divino. A partir do momento em que nós tivemos o livre-arbítrio, ou seja, daqui para frente vocês podem fazer o que quiser, nós começamos a acreditar que nós éramos mais do que efetivamente nós somos. Por isso é que Cristo, em momento algum, ele deixou de falar sobre a questão do orgulho. E nem os espíritos, o espírito de verdade, quando passou para Allan Kardec as informações sobre a questão do orgulho. Porque a partir do momento em que nós tivemos livre-arbítrio, nós passamos a acreditar que nós somos muito mais do que nós somos efetivamente. Nós não precisávamos de Deus, nós não precisávamos do Criador. E aí nós começamos a criar aqui defeitos. E esse planeta é esse grande projeto onde nós encarnamos e reencarnamos sucessivas vezes, exatamente para evoluir, para debelar aqueles defeitos que nós temos e evoluir moralmente. Para isso, nós temos então, quando nós encarnamos,
Uma é certeza absoluta, que é que nós iremos desencarnar. Então todos nós aqui sabemos que nós vamos desencarnar. A segunda certeza é que, seja lá a forma com que eu tenha encarnado, aonde quer que eu tenha encarnado, com a beleza física que eu tenha encarnado, com o poder que eu tenha encarnado, enfim, com tudo que eu possa ter recebido, eu vou ter momentos na minha vida de sofrimento, de dificuldade. Não há um único ser humano na Terra que já esteve aqui, ou que está aqui, ou que virá depois, que não irá sofrer. Nós temos a tendência de imaginar que três coisas, três pilares seriam suficientes para que nós fôssemos felizes. Não é isso? Marcelo, se você botasse uma lâmpada de gênio, concedesse três pedidos, quais seriam os seus pedidos para você ser feliz? Seriedade. Sucesso profissional. Uma cura pessoal. Tá. E você acha que com isso você seria uma pessoa feliz? Eu acho que se nós fizéssemos uma pesquisa, pessoas falariam o seguinte: olha, eu queria ser rico, bonito e poderoso. Não é isso? Eu queria ter beleza, né? Uma beleza permanente, ou seja, que eu não envelhecesse nunca. Ser eterno, não morrer nunca. Né? Vamos falar do que é possível. Então, uma saúde, uma jovialidade que não se esgotava. Se eu estava fazendo uma audiência de INSS, né? E era um senhor de muita idade, né? Aí acabou a audiência, ele saiu, aí bateu na porta de novo. Posso falar com o doutor? Eu posso. Aí ele falou assim: doutor, não envelhece não, envelhecer é ruim demais. Só eu para falar isso, está rindo. Se eu pudesse. Então, nós temos essa crença que se nós fôssemos, né, bonitos, ricos e poderosos, nós seríamos os mais felizes em cima da terra. No entanto, nós podemos enumerar um punhado de pessoas que tinham essas três características e, no entanto, eram infelizes, foram infelizes e acabaram até se suicidando. Nós vemos aí, às vezes, artistas, né, maravilhosos, com muito dinheiro, com muito poder, muita exposição midiática, e, no entanto, numa tristeza profunda, numa depressão profunda. Então, essas três coisas, assim que nós tomamos consciência da nossa existência, nós passamos a perseguir, que é o que nós perseguimos a beleza, perseguimos o poder, perseguimos o dinheiro. Tudo que nós fazemos está voltado para isso, né? Eu quero estudar para poder ter um emprego melhor, para poder ganhar mais, para poder gastar mais. E dentro desses gastos eu quero ter dinheiro para implantar cabelo, para esticar a boca, e eu quero ter poder, né? Pode ver que todo sujeito que é rico, ele não contenta com a riqueza. Em determinado momento ele entra para a política. Por quê? Porque além do dinheiro, né, ele ainda quer ter poder também. E é uma grande ilusão, porque são coisas que não vai te trazer felicidade. Não sei se vocês já viram, fizeram uma pesquisa e encontraram aquele que seria o homem mais feliz da Terra, né? Mais feliz que vive na Terra atualmente. É um monge que vive lá nas montanhas do Tibete. Assim, fizeram um mapeamento, não sei que critério que eles utilizaram lá, mas falaram que ele é o mais feliz
mais feliz que tem na terra. Bom, ele não tem mulher, né? Tem sogra. Só tem um cachorro. Já tem pesquisas que falam que se ter mulher vive mais, viu? E é mais feliz. Né? Não tem? Tem que pagar, mas tem que aproveitar para pagar dívida. Não é, Jorge? Tem que aproveitar. Que a mulher é que salva, não é, gente? Mas é isso, realmente. Vocês lerem aqui no Evangelho Constitutivo, o Espírito de François, ele psicografa um texto dizendo que nós não viemos aqui para ser felizes, porque a felicidade realmente não é deste mundo. Nós viemos aqui para evoluir e sim alcançar a felicidade. Essa felicidade, ela não está presa a essas coisas materiais. O que nós podemos viver é momentos de felicidade, e esse momento de felicidade basta nós estarmos em paz com nós mesmos, fazer aquilo que melhor que nós pudermos, fazer o que nós conseguimos fazer. Nós não temos a obrigação, mas nem de longe, de agradar todo mundo. Nós não temos a obrigação nem de longe de servir todo mundo. Cada um de nós é um projeto individual. Nós estamos aqui, eu casado com ela, nós temos 3 filhos, formamos um núcleo familiar, eu tenho tal amigo. Nós estamos aqui para ajudar o outro na evolução, mas a evolução ela é individual. Eu não sou responsável pelas bobagens que meu filho faz. Eu não sou responsável meus pais não são responsáveis pela bobagem que eu faço. Eles estão ali, eles aceitaram vir como meus pais. Eu pedi a eles para vir com o filho deles para me ajudar na minha evolução. Mas não que eu tenha, não que não tenha essa obrigação comigo. Tem-se uma missão. Alguns dão conta, outros não dão conta. A questão é, se nós encarnamos e reencarnamos num planeta de provas e expiações, e a característica principal desse planeta é que eu vou conviver com o sofrimento, ou porque eu estou expiando pelas minhas más condutas nesta vida ou em vidas anteriores, ou eu estou sofrendo porque eu estou passando com a prova a qual eu pedi para passar, para que eu evoluísse mais rapidamente. A questão é uma só: como que nós devemos encarar o sofrimento, já que ele é inevitável? Alfelário, dentro dos pensadores, dos doutores em psicologia, é o meu preferido. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da superação. Ele é o pai da chamada psicologia individual, né? Que analisa a pessoa no seu contexto. Por quê? Porque você é diferente dela, ela é diferente dela. Você vai conseguir passar por determinadas coisas que talvez ela não consiga. Você vai se restabelecer melhor do que ela em determinada dificuldade. Mas a verdade é que todos nós iremos passar por momentos de dificuldade na vida. E uma infinidade de problemas. Perda de pessoas que nós amamos, frustração de pessoas a quem nós depositamos muita confiança, muita esperança. Vamos conviver com maldade das pessoas. Enfim, com dificuldade de ordem financeira, nós vamos conviver com problemas de ordem de saúde. Nós vamos conviver com isso, não só com relação a nós, mas aqueles que nos ladeiam também. Então, o grande segredo da vida está em como que nós enfrentamos a questão da dificuldade, como que nós enfrentamos o problema do sofrimento. E Adler disse o seguinte: olha, nós temos 2 tipos de pessoas quando se refere
sofrimento. Nós temos aquele que já parte do lado do vitimismo e se entrega. Fala, nada dá certo para mim, né? Nada dá certo para mim. Por que acontece comigo e não com o vizinho? Porque a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de terceiro, a culpa é do sistema, a culpa é do Estado, a culpa é não sei de quem, menos mim. Esse é um tipo de pessoa que se apresenta diante do sofrimento. E a outra são aqueles que utilizam o sofrimento para dar um salto na sua evolução, que desenvolvem alguma outra habilidade exatamente para superar. Porque o ser humano ele é danado. Olha, nós conseguimos superar qualquer dificuldade. Nós conseguimos viver no deserto a 60 graus. Nós conseguimos viver no frio a 40 graus negativos. Nós conseguimos tirar forças que nós nem imaginamos que nós temos. Por quê? Nós somos uma centelha de vida. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então nós temos essa força. Mas muitos, diante da dificuldade, entram nesse primeiro grupo. Do segundo grupo, ele usa aquela dificuldade como uma mola propulsora. E eu me lembro que, em determinada oportunidade, me falaram sobre a história do César Cielo, aquele nadador, nosso campeão mundial de 100 metros rasos. A mãe dele, ele tinha problema de respiração. E a mãe dele, o médico, falou que era melhor fazer algum tipo de atividade física que melhorasse a respiração dele, principalmente a natação. E levou ele para nadar. E ele estava lá na escolinha lá, e alguns meses, um dia a professora caiu no bobagem, graças a Deus que ela fez isso. Ela chamou ele e falou assim: olha, eu não vou te colocar em campeonato razão, porque você, na natação, você nunca vai virar nada. Você procura outro esporte, se você quiser vir aqui só para... mas você não vai virar absolutamente nada. Pois ele foi com aquilo para a cabeça, começou a treinar. Quando ele foi campeão olímpico, que ele ganhou 50 metros rasos, na natação, vivo. Se vocês resgatarem o vídeo, vão ver que ele ofereceu a medalha não para o pai, não para a mãe, primeiramente. Ele ofereceu para quem? Ele ofereceu para a professora dele, que falou que ele não daria conta. Então o Adam diz: olha, nós temos essa classe de pessoas. Essa classe de pessoas que, diante da dificuldade, é aquilo que nós falamos vulgarmente. Tem pessoas que você dá um limão, ela faz uma limonada. Sabe conviver com a dificuldade, sai mais fortalecida da dificuldade, ou se recuperam mais rapidamente. Eu estava lendo um texto também de uma mulher que ela perdeu um acidente de carro, 4 filhos e um marido, e ela saiu boa parte do corpo queimado. E ela, numa situação dessa, entrou em profunda depressão, até que ela chegou a um centro, ela começou a frequentar um centro, e ali, envolvida com a doutrina espírita, ela voltou a viver, porque ela compreendeu que aquilo lá era necessário, que os 4 que partiram porque estavam no plano de encarnatório deles. Então, a forma com que você lida com o seu sofrimento, com as suas dificuldades, é que vai ditar que tipo de vida que você vai levar e que tipo de vida, de tipo de recepção que você vai ter, inclusive no plano espiritual.